Bom, vamos falar aqui de uma notícia que eu tenho quase certeza que vai deixar o nosso agroboy, nosso empresário de mão cheia, nosso comentarista aqui contundente, Rafa Macris, orgulhoso. Isso porque o PIB do nosso Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025, claro, como muitas vezes puxado pelo avanço do setor agropecuário, isso tudo segundo o IBGE, tá? Quero entender aqui, Rafa Macris, mais uma vez o agro sendo potência, o agro do 5G, o agro dos drones pulverizadores, o agro que é o banco de segurança alimentar do planeta puxando a carroça brasileira? É a força motriz do Brasil, Marinho, e quem discorda disso está mentindo, desculpa. Podem fazer um xadrez argumentativo aí como for. Os números mostram. Mesmo o presidente do IBGE sendo quem é, os números mostram que o agro é a força motriz do país. O agro faz com que o Brasil cresça a níveis aí muito acima daquilo que aconteceria de fato se fosse levado em consideração hoje a taxa elevada de juros que a gente tem, a retração da economia, levando em consideração a indústria brasileira. É o agro que levanta o Brasil. Se você observar única e exclusivamente o crescimento do agronegócio brasileiro, é crescimento de países como os leões asiáticos, como a China, como Taiwan. É algo impressionante, Marinho. Se você observou agora no primeiro trimestre, o crescimento, as grandes safras de soja, de arroz, de trigo, de fumo, isso potencializou o agro brasileiro. E aqueles que falam não, os grandes agricultores que mandam os produtos para fora do Brasil são os verdadeiros vilões, não. Eles estão injetando dinheiro na economia. A gente não teria esses números se não fossem os grandes agricultores. E também a gente tem que levar em consideração os pequenos e médios, que contribuem para colocar comida na mesa dos brasileiros, para aumentar a disponibilidade de alimento e, de certa forma, controlar um pouco aí a inflação nos preços dos alimentos, que está subindo demais. Agora, exatamente, esse é o ponto que o senhor me permite pegar esse gancho aqui, claro, até trazer o Mano Ferreira para a discussão, porque, mais uma vez, é aquele clássico caso, né, parece que o governo querendo forçar uma manchete positiva, onde números podem estar apontando na direção certa, e os números não mentem, justo, mas e a percepção? E a sensação de empobrecimento generalizado e só se agravando? E a pressão cada vez mais cavalar e bizarra ali no preço dos alimentos, dos combustíveis e do consumo básico das famílias brasileiras? Será que esse número aí reflete o Brasil real como ele é de verdade? É que a questão, Marinho, é que o problema não é o hoje, o problema é o amanhã. Isso. Ou seja, a economia brasileira está rodando com um motor superaquecido. Quando a gente fala isso, o que a gente quer dizer? Imagine um motor de um carro que você está acelerando ali no limite e o motor começa a aquecer. Pô. O carro está andando, mas tem uma hora que o motor vai pifar. E o que é que vai fazer o motor pifar nesse caso? É a insustentabilidade das contas públicas. É o fato de que o governo é tão incompetente que não consegue fechar as próprias contas. O governo armou uma armadilha para si mesmo ao criar regras que, na prática, fazem com que o gasto público aumente automaticamente a cada ano num ritmo maior do que o crescimento da própria economia. Ou seja, essa conta não fecha. Imagine que você tenha uma dinâmica de gasto que você vai aumentando o seu gasto enquanto o salário continua igual. Tem uma hora que isso vira cheque especial, o cheque especial vai virar superendividamento até você entrar em falência. É disso que nós estamos falando. Então, a medida do governo de tentar aumentar o IOF de forma completamente atabalhoada, de forma improvisada, usando um imposto que deveria ser regulatório para fins arrecadatórios, é justamente um sintoma desse desespero, desse reconhecimento de que a trajetória das contas públicas está insustentável. Concluindo. E aí, o que é que a gente precisa olhar de um ponto de vista concreto para dar sinais de futuro? Que no lugar de apostar em
subsídios, em um crescimento artificial que leva a esse superaquecimento, a gente tem que olhar para o agro e pensar, por que o agro cresceu tanto? Porque cresceu a produtividade, ou seja, a capacidade de fazer mais com menos, com investimento em tecnologia, em qualificação da mão de obra, em fazer com que, de fato, a gente consiga, com o mesmo volume de investimento, a gente gera mais riqueza do que gerava antes. Esse é o sinal, a receita que o Brasil precisa aplicar em todas as outras áreas, inclusive no setor público, é gastar menos e produzir mais. E o problema aqui é que não há propaganda nessa existência que nós habitamos aqui que funcionará para poder mascarar o cotidiano real de você e do outro lado, que está sofrendo ali com a sua conta cada vez mais esvaziada apenas para comprar comida, meu amigo, comida. Você que está nos ouvindo e tendo que passar amargando essa realidade dura, você sabe muito bem do que a gente está falando aqui. Como o Mano colocou, né, Macris? A conta está insustentável, está salgada e ela chegou. Parece que o governo está tendo que se defrontar finalmente com a bigorna da realidade que ela sempre se impõe, no sentido de que o que os economistas vêm apontando, pelo menos desde o final de 2023, que o governo faliu. O governo faliu. O que o Mano falou foi muito interessante, Marinho, e a gente pode puxar até alguns gráficos aí de aumento de produtividade do agro brasileiro versus a quantidade de terra explorada. Então, apesar de MST, apesar do governo que a gente tem hoje aí, apesar de artistas renomados fazendo campanhas constantes contra o agronegócio, apesar de faltar programas de incentivo à produção brasileira, o próprio agro, com tecnologia, com avanços na indústria, com avanços... a Embrapa, ela tem um papel fundamental aqui no Brasil de desenvolvimento, tanto de transgênicos, quanto de sementes mais desenvolvidas, quanto de aumento de produtividade em mesma área que a gente tem brasileira. Então, tudo isso está contribuindo e fazendo com que o Brasil cresça dessa forma. Isso é algo sensacional. A gente tem que cada vez mais valorizar o produtor rural, valorizar aquele que acorda cedo e vai dormir tarde para trabalhar, para colocar comida na mesa dos brasileiros e para trazer dinheiro para o nosso país e desenvolver o Brasil. Mas, claro, sempre fazendo questão aqui de exaltar o nosso agronegócio, Banco de Segurança Alimentar do planeta, no sentido, o café que é tomado na Europa, nas suas praças ali na Europa, é brasileiro, o frango ali nos halaus do Oriente Médio é brasileiro, a soja sendo consumida nos seus diversos produtos e derivados na China também, em grande parte, é brasileiro. Então, realmente, a taxa é formidável e tem que sempre ser exaltado aqui. Mas o que não mascara o fato, mano, vamos voltar para a nossa realidade dura, crua e nua aqui desse Brasil de maio de 2025. O orçamento acabou se provando uma grande peça de ficção que todo mundo sabia cá entre nós, e acabou desmoronando com também a bigorna da realidade, esmagou, porque o dinheiro acabou, meu amigo. O nosso dinheiro acabou, não é isso, mano? Exatamente, o dinheiro acabou. E aí o governo tenta fazer um ajuste que é com base em contingenciamento, que não é corte, tá? Contingenciamento não é corte, por quê? Porque não é estrutural. A gente está falando, na prática, de segurar o gasto em áreas que o governo tem hoje discricionariedade, mas a maior parte do gasto público brasileiro está no gasto obrigatório. E aí, quando a gente olha, ao mesmo tempo, tem uma notícia que diz o seguinte: o Brasil está aprovando mais um aumento de salário para o funcionalismo público. Que custa não vamos esquecer. Isso aconteceu. 71 bilhões de reais nos próximos 3 anos. É isso. Aí, ao mesmo tempo, o governo olha e diz: ah, não, se não aumentar o IOF, o país vai colapsar. Mas, meu amigo, você está dando aumento para o funcionalismo enquanto não tem dinheiro. O dinheiro acabou. E no lugar de olhar para casa, de cortar na própria carne, de arrumar as contas, o governo quer empurrar essa conta no lombo do trabalhador brasileiro, obrigando as pessoas a pagarem ainda mais impostos num país que já tem a carga tributária muito acima da média dos países com a renda igual à nossa. Então, é uma trajetória completamente insustentável, baseada em populismo e em tentar fazer com que a responsabilidade seja jogada no colo do próximo governo. Além de insistir na narrativa que só novos impostos e novas taxas são as únicas receitas, enfim, que passa pela cabeça das nossos representantes da equipe econômica para, de alguma forma, tentar resolver isso. Apesar desse corte aí, que, pelo visto, terá um corte significativo também nas emendas, nas verbas de alguns ministérios, antes tarde do que nunca, mas vamos entender que,
Contingenciamento é diferente de corte, mano. Só reforçando essa distinção aqui antes da gente seguir adiante. E isso, André, Macris pode complementar, por favor. É um remédio que mascara, mas não é uma operação que resolve o problema, entendeu? O que o Brasil precisa, como já foi colocado aqui pelo Mano, é uma reforma administrativa drástica para cortar realmente aonde o dinheiro está vazando. A gente precisa de medidas como o fim da estabilidade automática para novos servidores, teto para os penduricalhos hoje da elite do funcionalismo público, que apesar de ter R$44 mil de máximo possível recebimento, os penduricalhos fazem com que essa elite, às vezes, receba mais de R$100 mil. São gastos exorbitantes que a gente tem hoje, que ou a gente corta aí, ou só está tomando medida para inglês ver. O governo não está fazendo isso porque é bonzinho. O governo está fazendo isso, André, porque não tem outra saída. Já foi cheque especial, a conta já está negativa do máximo, já não tem mais cartão de crédito para gastar, ou o governo faz isso, ou o Brasil explode. Depois do portão arrombado, agora o governo quer colocar o cadeado, né? Não é isso, Aninha? E Marinho, sabe o que mais me incomoda de toda essa situação? É como isso é comunicado à sociedade. Como se nosso governo estivesse realmente fazendo aquilo que é necessário e tudo. Muitas vezes o governo ele se esquiva de responsabilidade, ele culpa fatores externos e aí ele coloca as situações de uma forma que não são as formas reais. Então, assim, olha, vamos fazer aqui um contingenciamento. Poxa, mas isso é empurrar com a barriga, porque se daqui a um ano eles não forem reeleitos, quem vai ter que lidar com a explosão, ou como diz o Mano aí, com o carro que morreu? Não vão ser eles mesmos, entendeu? Então, tudo me parece, assim, muito... É injusto, obviamente, mas eu queria uma outra palavra, porque, assim, tá mascarando a realidade como se se a população, se a sociedade, não fosse capaz de perceber. Mas todo mundo percebe. Vide os níveis de desaprovação do governo que apenas crescem a cada dia. E, Marinho, e o brasileiro médio comprando muito menos, consumindo menos, não é isso, mano? E por que a gente não pode chamar de corte? Porque, se a gente for pegar a conta total do que o governo vai gastar, esse ano a gente vai gastar mais do que ano passado. A gente está aumentando o gasto. Então, quando o governo diz, não, pacote de corte, é uma mentira. É uma desinformação, porque o governo está gastando mais. Então, tem coisa que não é gasto, mano, é investimento, como em educação. E servidor, e tudo vira investimento. Aí você muda a forma de chamar e parece que dinheiro passa a nascer em árvore, que passa a cair do céu, quando a gente sabe que querem empurrar a conta, como sempre, para aumento de impostos num país que já paga muito mais impostos do que a média dos países. Inclusive, estamos trabalhando até agora, né, para pagar imposto. Meu estimado David Tasso aqui, minha dupla, Ciro Gomes aqui, eu avisei que a petezada ia fazer isso. Vamos botar a mão na cabeça. Pelo amor de Deus, depois do rombo, agora estão tendo que fazer mais corte que o Wolverine fazendo barba. Espera lá um pouquinho, David de Tarso. Espera lá um pouquinho. Não, e a narrativa que vai ser gerada, vocês falaram do agro, mas eu tenho certeza que o governo vai explorar bastante essa questão do crédito consignado com o próprio recurso, com base no fundo, né, que a pessoa tem em relação a... Nossa, fugiu a palavra agora. Depois dá? Quando pega o dinheiro foi emprestado, do consignado por meio do fundo do trabalhador do FGTS, Fundo de Garantia. Exatamente, me fugiu a palavra. Mas é que tá tão longe, né, David, que até foge da gente. Exatamente. Assim, eu te empresto o próprio dinheiro, né, pra você ali fazer as suas comprinhas, se endividar lá na frente, e aí o custo vai aumentando cada vez mais. Mas o que mais impressiona é que os números mostram que isso não é a realidade do que está acontecendo no Brasil e que tá melhorando a economia brasileira. Se você olhar os níveis de consumo hoje da população, principalmente a classe média e os mais pobres, está diminuindo. O brasileiro está tendo que escolher se vai comprar um filé de frango ou se vai comprar material higiênico para dentro de casa. Esses níveis estão alarmantes. É só você comparar os dois números que você vai ver que essa medida saiu pela culatra. E quem está, de fato, impulsionando o crescimento do Brasil é o agronegócio. Só que agora resta saber se o governo vai descer do salto e vai
olhar com outros olhos o agronegócio e vai reconhecer que é de fato o agro que está impulsionando o crescimento do Brasil, ou vai continuar com esse malabarismo de narrativas aí para tentar falar que as suas medidas que estão influenciando diretamente no crescimento ou decrescimento do país? Fica tranquilo, rapaz. Foi Deus que escolheu ele lá. Falou ontem. Aí E a gente também vê isso no aumento do endividamento das famílias. As pessoas estão tendo que fazer rodízio de boleto. Rodízio de boleto. Para poder comer, a pessoa escolhe o que é que não vai pagar esse mês. O endividamento das famílias aumenta, mostra que o caminho da economia é insustentável. Então, a gente não pode se iludir com o dado anunciado hoje do PIB. A gente precisa olhar a sério para as contas, porque a crise está contratada. Então, isso vai explodir. Quem vai pagar essa conta somos cada um de nós. E, mano, só para complementar aqui também, André, hoje, com a situação do governo que está, gastando mais do que arrecada, obrigando a gente a ter uma taxa de juros tão elevada, é praticamente impossível o país crescer na sua produtividade, no seu setor industrial. Qual empresa hoje no Brasil consegue uma margem líquida de lucro no fim do ano de mais de 15%? De mais de 14%. É praticamente impossível. Hoje não vale mais a pena para o empresário produzir, para o empresário deixar o seu dinheiro investido na empresa, gerando produtos novos, gerando produtividade. O risco que ele está correndo com as amarras trabalhistas que a gente tem hoje no Brasil, com a dificuldade no judiciário, com a insegurança jurídica, é gigantesco para poder sofrer e no fim do ano não colocar dinheiro no bolso, ter que colocar mais dinheiro nas suas empresas. É isso que acontece no Brasil. Ou o governo ajusta suas contas de fato, propõe uma reforma administrativa, corta na carne, dá sinal para o mercado para que a gente possa diminuir gradativamente a taxa de juros, ou daqui 1, 2 anos o Brasil vai explodir. É isso aí, pessoal. Agora, realmente, o varejo está expondo isso e você, do outro lado, deve estar sofrendo isso na ponta, com certeza, até porque compra de leite UHT, queda sensível do ano passado para esse, de café torrado e moído, queda sensível, até, meu amigo, de sabonete, shampoo e desodorante. Então, além de endividado, além de cada vez com poder de compra reduzidíssimo, até pelo visto, o brasileiro comprando menos desodorante está até menos higiênico, o povo brasileiro, por conta dessa insanidade fiscal, que o governo não faz o dever de casa, que todas as famílias, pela imposição da realidade, está tendo que fazer todo dia, amargando essas humilhações nesse momento de apertar o cinto de segurança, afivelar o cinto de segurança, enquanto a nossa elite política, nas suas cúpulas reluzentes no Olimpo de Brasília, vai ali afrouxando o cinto deles e só se refestelando nesse tipo de benesse privilégio. A desconexão é brutal e cada vez pior, mas lembremos, tem eleição ano que vem, né, pessoal? Bom, é a nossa única chance de talvez dar um recado. Vamos seguir